Senhor, irmãos e irmãs, prontos para a última jornada do curso? Isso, tivemos 2 terças-feiras muito boas, e hoje nós vamos encerrar o nosso assunto sobre ocultismo, e nós vamos falar hoje especialmente sobre Satanás, né? E espero ser esclarecedor para todos vocês, que possa trazer uma luz sobre o inimigo de nossas almas, que a gente possa saber um pouco da sua origem e saber como também contra-atacar os ataques que ele tem com a gente. Mas antes nós vamos orar a Deus, pedir a bênção de Deus sobre nós. Obrigado, Jesus, por esta noite, obrigado por esta terça-feira especial aqui nesta comunidade querida. Nós oramos para que Teu Espírito Santo fale conosco, Senhor. Leva nossas mentes à verdade, o nosso coração para crer cada vez mais a Tua palavra, que é a verdade. Que o sangue de Jesus esteja nesse lugar, Senhor. Que a gente possa aprender nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de começar lendo um texto que se refere a Satanás. Isaías, capítulo de número 14, livro do profeta Isaías, capítulo 14, a partir do versículo 12. Isaías, capítulo 14, verso 12. Diz assim a palavra de Deus: Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva? Como fostes lançado por terra, tu que delimitava as nações? Tu dizias do teu coração: Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima da mais alta nuvem, serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo abismo. Muito bem, nós vamos começar falando sobre Satanás. E, para começar, nós não sabemos o nome. A Bíblia vai dizer alguns nomes de anjos, né? Pelo menos nós sabemos do anjo Miguel, do anjo Gabriel. Há outros nomes de anjos que estão escritos nos livros apócrifos, Uriel e etc. Mas precisamente o nome de Satanás nós não temos. Nós não sabemos. Simplesmente não sabemos. O que nós temos sobre ele são adjetivos. Por exemplo, lá em Gênesis fala da serpente. Em Apocalipse vai dizer quem é essa serpente. E lá em Apocalipse nós temos a palavra para ele, Satanás. No Novo Testamento nós temos uma outra palavra que é diabolos. Então eu gostaria de começar com o nome, que na verdade não é o nome dele, mas é um adjetivo que foi dado a ele e pegou, né? Tem certos apelidos que pegam mais do que nome. Então, para começar, o nome Lúcifer. O nome Lúcifer é tirado da Vulgata Latina. A Vulgata Latina, ela é uma interpretação do grego para o latim. Então, essa interpretação do grego para o latim se chamou Vulgata Latina. Vulgata vem de vulgus, vem de popular. A gente fala muito a palavra vulgar, isso é vulgar, no sentido pejorativo, mas o sentido da palavra vulgar é do povo, é popular. Então, Jerônimo fez essa interpretação, como é que fala quando você traduz? Tradução. Essa tradução, melhor dizendo, do grego para o latim, em mais ou menos no ano 320. Então, no ano 320, Jerônimo, que foi um dos grandes homens de Deus, ele
faz a tradução da Bíblia do grego para o latim. Se chamou Vulgata Latina, ou uma tradução na língua do povo, que era o latim. Ok? Na Vulgata Latina, o Jerônimo, ele vai trabalhar o nome Lúcifer. Eu trouxe aí no slide, em Isaías 14:12, esse mesmo texto que eu li para vocês, na Vulgata Latina, no latim, está escrito Commodo se diste cielo Lucifer, qui mane oriabaris corruiste in terram qui vulnerabas gentes. Então aqui no latim ele está dizendo se existe de cielo Lucifer. Aqui está a primeira palavra em latim para Lúcifer. Foi tirado desse texto de São Jerônimo. Antes de Jerônimo, não existia essa palavra Lúcifer para Satanás. Ele era chamado de diabo e Satanás, mas não era chamado Lúcifer. Os irmãos estão entendendo? Então, o nome Lúcifer veio depois do ano 300 com São Jerônimo. Inclusive que tinha um bispo cristão muito querido, um homem cheio de dons do Espírito Santo, o nome dele era Lúcifer. E os discípulos dele chamavam os luciferianos. Aí o Jerônimo traduziu, aí vem a Vulgata Latina, o Jerônimo traduziu estrela da manhã para Lúcifer e ficou com Satanás. Então a palavra Lúcifer, em latim, o Lúcifer significa portador da luz, o que carrega a luz, o que é brilhante, o que brilha. Algumas traduções vão chamar estrela da manhã, outras traduções vão chamar filho da alva. Então a palavra Lúcifer é isso. Mas para você, assim, mas Jesus também é chamado estrela da manhã, não é verdade? Apocalipse 22:16, o próprio Jerônimo vai chamar Jesus de estrela da manhã, só que ele não usa a palavra Lúcifer. Olha que interessante. Eu trouxe ali para vocês no latim também, Apocalipse 22:16, Ego Jesus mise angelus meu testificare vobis et, e ecclesis ego sum radix et genus David stella splendida et matutina. Em Isaías, ele vai chamar Lúcifer. Em Apocalipse, ele poderia usar Lúcifer, mas ele já usou Lúcifer para o diabo. Então, ele não traduz Lúcifer para Jesus, ele traduz Stella Matutina. Olha que interessante. Então, aqui, nós começamos a entender este ser pelo seu nome. Então, é esse nome que foi aplicado a ele. Ali tem ali uma explicação que eu estou falando. A palavra latina Lúcifer é composta de duas palavras, lux, que é luz, tá? E lucis, que significa luz, né? E ferre, que significa suportar ou trazer ou carregar. Então, Lúcifer significa portador da luz, é o que carrega a luz, o que está em plena luz, o que faz a luz. Então, o que nós podemos entender? Então, quando Deus cria os anjos, ele cria um anjo especial. Esse anjo, ele é o anjo. É o anjo mais especial que Deus criou. Nós não sabemos o nome dele, mas o Jerônimo vai traduzir como Lúcifer. Então, e é interessante porque na nossa língua em português, ele está dizendo como caíste do céu, ó estrela da manhã, ó Lúcifer, ó aquele que carrega a luz. Aí você pergunta, mas como assim ele carregava a luz? Veja, ele era o intermediário que havia entre Deus e a criação. É como que ele, Lúcifer, ele inspirava os anjos a adorar a Deus. Ele levava a glória de Deus para os anjos e os anjos respondiam glorificando a Deus. Então a função dele, aí as pessoas podem dizer, porque ele era chefe de música, ok, vai, não tem problema nenhum. Mas
o que nós podemos pegar do nome que o Jerônimo dá para ele, é que ele era esse portador de luz. Ele pegava a luz da glória de Deus e jogava por ele, apresentava para os outros anjos. Então, ele era essa fonte de inspiração para os anjos adorarem a Deus, os anjos amarem a Deus, porque a ideia da criação é essa. Adoração, irmãos, adoração, às vezes as pessoas pensam que adoração é um sentido de canto. Pode usar para canto, mas o sentido da palavra adoração não é canto, não é cantar. O sentido de adoração é ser servil, é obedecer, é se prostrar, é adorar, é obedecer, é se render. Isso é a adoração. Né? Pode usar para música, mas o sentido dela é de obediência, é de reconhecimento da grandeza do outro. Então, quando Lúcifer tinha esse processo, então, ele carregava essa luz de Deus, ele pegava a luz de Deus e levava para os anjos, e os anjos, em retorno, eles adoravam a Deus, eles amavam a Deus, eles serviam a Deus, eles obedeciam a Deus. Essa era a função. Portador de luz, o que carrega a luz, o que pega a luz. Quem é que é a luz? Quem que é a luz? Quem que é a luz? É Deus, é a Trindade. A Trindade é a luz. Os anjos não são luzes. Jesus mesmo disse, eu sou a luz. A Trindade é a luz. Então, que luz é essa que o Lúcifer carregava? Da glória de Deus. Ele pegava a glória de Deus, jogava. É como se fosse assim, o pastor, ele pega a Bíblia, que é a palavra de Deus, ele pega a Bíblia e ele lança a Bíblia para a igreja, ele prega a Bíblia, ele explica a Bíblia, ele ensina a Bíblia. E quando o pastor Lucas, ele ensina as Escrituras, prega as Escrituras, mostra as Escrituras, eu estou pegando a luz e estou mostrando para vocês. Ele pega a luz de Deus e está mostrando para vocês. Os irmãos estão entendendo? É esse carregar a luz. Só que a gente não pode mais falar isso para nós, né? Porque alguém já associou o nome a ele. Lúcifer. Uma pergunta? Ficou muito bom mesmo. E como que fica a condição da aparência dele depois da queda? Aí se depois a gente vai falar. Ah, tá. A Bíblia não nos dá uma linha do tempo exata da origem de Satanás, até mesmo porque na eternidade não tem tempo. Eternidade não é um lugar onde passa 1000 anos e vem mais 1000 anos e vem mais... Não. Eternidade não é que o tempo não tem fim. Eternidade é um lugar onde não tem tempo. Por isso que a Bíblia vai dizer que para o Senhor 1000 dias é como 1000 anos é como um dia como 1000 anos. Não tem, na eternidade não tem noção de tempo. Então, nós não sabemos quanto tempo, qual é a origem exata, quando que ele foi criado, a gente não sabe disso. Não existe tempo na eternidade. O que nós temos de conhecimento de Lúcifer é pouco também, não é muito, mas a gente vê a ação dele através da história dos homens, da história da humanidade, nós observamos as ações dele. Então, o que nós temos é o que o Ezequiel disse, é o que o Isaías falou, é o que João disse no Apocalipse, é um texto aqui, outro ali do apóstolo Paulo, mas assim, riquezas de textos abundantes a gente não encontra tanto assim, né, sobre a origem dele e tal. A gente sabe alguma coisa. Então, vamos aqui. Satanás. Então, eu disse a origem da palavra Lúcifer. Ok? Vocês entenderam bem? Portador da luz? A outra palavra também é Satanás, Satan, Hassatan no hebraico, que significa adversário. Então a palavra Hassatan ou Satanás, ela vem dessa palavra que significa adversário ou acusador. Agora, preste atenção. A palavra Satanás, adversário, algumas pessoas, alguns teólogos, alguns pastores, alguns pensamentos cristãos, e vocês com certeza já ouviram isso, fala que Satanás é o inimigo de Deus. Você já ouviu isso, não já ouviu? É um erro. É um erro
dizer que Satanás é inimigo de Deus. Deus não tem inimigos. Só pode ter inimigos entre iguais. Quem é semelhante ao Senhor? Ninguém. Então, como que a criatura pode ser inimigo do Criador? Não existe isso. Então, Satanás não é adversário de Deus. Deus não tem adversário. Ele é adversário nosso. Ele é adversário dos anjos bons. Mas ele não é adversário de Deus. Deus não tem inimigos. Guarde isso na tua mente. Quando você ouvir alguém falar, é porque o diabo é inimigo de Deus, você pode falar, irmão, Deus não tem inimigos. Quem tem inimigos, só seres criados. Só entre seres iguais tem inimizade. Só entre seres iguais que se levantam o inimigo, que se levantam o adversário. E até mesmo entre nós, também pode ser que não tenha. Por exemplo, vamos dizer que uma pessoa vai processar o IBM, a IBM. Eu me senti lesado, vou processar a IBM. Você acha que a IBM vai perder alguma batalha jurídica para alguma pessoa? Nunca. Então, nesse sentido, você nem pode dizer que você é adversário da IBM. Você não, só pode ter inimigo entre iguais em força. Até entre nós também, conforme for, você não tem inimigo. Por exemplo, o dono da empresa que você trabalha, ele não vai ter inimigo nunca. Porque tem que ter a mesma força. Então, quando a Bíblia chama ele de adversário, ele não significa adversário ou inimigo de Deus. Ele diz que é nosso inimigo. Ele quer nos destruir. Então, esse é o sentido da palavra Satanás. Ele é inimigo do homem, ele é inimigo da criação de Deus, ele é inimigo dos outros anjos bons, mas nunca é inimigo de Deus. E a outra palavra para Satanás, falamos de Lúcifer, falamos de Satanás, e a outra palavra, deixa eu ver se eu não coloquei aqui, eu acho que eu não coloquei aqui, é diabo, né? Diabolos. Diabolos, que significa acusador, caluniador. Em outras palavras, diabolos também é outra palavra que faz com que sirva exatamente com a gente. Porque, veja, ele vai acusar quem? Nós. Ele vai acusar Deus? Não. Ele vai acusar a gente. Então, quando ele é chamado de diabo, então é aquele que acusa. E outra coisa, ele só se chamou Satanás e diabo depois da queda do homem. Antes era Lúcifer só. Porque Deus não tem inimigos, ele não tinha quem acusar. Então ele só passou a acusar quando começou a existir pecadores. Aí ele acusa os pecadores. Perguntas? Esteja à vontade. Então vamos no primeiro estágio. O lar feliz de Lúcifer. Ezequiel capítulo 28 é um texto que nos deixa muito interessado no assunto. Alguém, por favor, pode ler Ezequiel 28, 12 a 15 na sua Bíblia? Passa o microfone aí, pastor. Levanta a mão que eu... Levanta a mão que eu vou... Quem vai ler Ezequiel 28? Levante a mão. A bispa. A bispa vai ler, ok. Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias. O sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos. No dia em que foste criado, foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda ungido e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Muito obrigado. Ok. O céu estava repleto de seres angelicais que amavam fazer a vontade de Deus.
Os anjos, eles desfrutavam no céu de perfeita paz, harmonia. O céu sob o comando de Deus, da Trindade, Pai, Filho, Espírito Santo, um lugar de plena paz, de perfeita harmonia. Tinha esse anjo, Lúcifer, que inspirava os anjos a adorar a Deus, que inspirava os anjos a amar a Deus. Lúcifer pegava o amor de Deus e levava para os anjos retribuíam esse amor. Então, o céu, o primeiro estágio de Lúcifer, era assim, um lugar maravilhoso. O céu era um lugar absolutamente de plena paz e plena harmonia. Olha só o que diz o livro de Jó, no capítulo 38, 3 a 7. Cinge, pois, os lombos como homem, pois eu te perguntarei, tu me farás saber. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-mo se tens entendimento. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas suas bases? Ou quem lhe assentou a pedra angular? Preste atenção, negrito. Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus? Esse texto de Jó é fascinante, porque ele está dizendo que quando Deus criava o mundo, quando Deus criava, lançava os fundamentos do planeta, os anjos cantavam. Os anjos estavam em plena harmonia. O mundo, nosso planeta, conforme diz aqui o texto do livro de Jó, ele vai dizer que quando a Trindade criava o planeta, os anjos assistiam à criação, assistiam Deus fazendo os lançamentos e os fundamentos do planeta, e os anjos cantavam. Olha que coisa fantástica, que revelação tremenda do livro de Jó. O mundo que nós temos, não agora está completamente transformado, mas o mundo, o planeta foi criado debaixo de música. Os anjos estavam cantando a Deus enquanto Deus criava todas as coisas. E essa pergunta que Deus faz para Jó, quando Deus está dizendo, Jó, onde você estava quando eu criava o planeta? E à medida que quando eu criava o planeta, os anjos cantavam, onde você estava? Lógico que eu não me interessa essa pergunta de Deus para Jó. O que eu quero dizer aqui é que os anjos estavam adorando em louvor quando a Trindade criava o planeta. Então, quer dizer que Lúcifer, ele viu isso acontecer. Ele participou da criação do planeta quando Deus criava. A participação de Lúcifer e dos anjos é que cada coisa que Deus fazia no planeta havia um louvor de música a Deus. Satanás sabe disso. Ele presenciou isso. Esse é o primeiro estágio, o lar feliz de Lúcifer. Deus escolhe esse anjo maravilhoso. E é tão interessante que quando Deus criou os anjos, ele criou um para ser especial sobre todos. Esse anjo, do qual Ezequiel vai dizer, ele tinha o seu corpo completamente carregado de pedras preciosas. O corpo dele tinha pedras preciosas, era um anjo para se destacar dos outros. O destaque dele era o seguinte, eu não sou igual a vocês, eu sou maior que vocês, eu estou um passo à frente de vocês, mas não havia pecado. Então, o fato de Deus criar Lúcifer e destacá-lo diante dos outros anjos, não havia nenhum tipo de rivalidade. Lúcifer cumpria a sua missão com amor. É isso que é interessante. É isso que é interessante. Havia festividade no céu. Havia amor no céu. E assim a gente fica pensando, gente, o texto de Isaías 14, alguém por gentileza, leia outra vez Isaías 14, versículo 12, só o versículo 12. Levanta a mão.
Pode levantar a mão e ler, por favor. 14, 12? Isso. Só o 12. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como fosse lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Esse texto, como caíste do céu, vocês conhecem esse texto? Quem conhece esse texto? Levante a mão. Esse texto, como caíste do céu, é uma pergunta que não tem resposta. Como que você conseguiu cair? Você não tinha inimigos, não havia inimizade no céu. Ninguém invejava você, ninguém queria o seu lugar. Não havia orgulho, não havia inveja, não havia disputa, não havia rivalidade, não havia nada que fosse ruim, não havia pecado, não havia mal. Como é que você conseguiu? Você tinha tudo para continuar eternamente sendo Lúcifer. Você tinha tudo para continuar eternamente amando e sendo amado. Os anjos amavam você, os anjos tinham grande consideração por você, os anjos tinham amizade por você, os anjos tinham prazer em você, ninguém era inimigo, não havia isso. Como é que você conseguiu acabar com isso? É a pergunta. Essa pergunta, como caíste do céu, é uma pergunta assim, eu preciso entender como é que você conseguiu. Como é que conseguiu isso? De que maneira você conseguiu? Quando não existia maldade nenhuma. É uma coisa interessante, né? Então esse querubim, esse Lúcifer, foi o maior ser criado por Deus e assumia a posição mais próxima do trono de Deus, estando diretamente sob a autoridade de Jesus. A tarefa de Lúcifer era essa, difundir a luz, difundir a vontade do conhecimento de Deus, difundir para os outros anjos a bondade de Deus, o amor de Deus, difundir o que Deus queria, o que fosse feito. Então Lúcifer, ele era um anjo querido, era um anjo amado, era um anjo admirado pelos outros anjos. Os outros anjos tinham prazer nele. Esse é o primeiro estágio feliz de Lúcifer. Os irmãos estão tendo uma noção um pouco melhor sobre isso? Então, alguém pode ler esse slide, por favor? Quem vai ler? Pode ler, pessoal. Sem crise. Ju. Isso. Na infinita sabedoria de Deus, ele sabia com o tempo o caráter de Lúcifer, seria exposto e os amargos. Frutos de sua rebelião seriam vistos. É interessante como Deus nos revelou informações sobre Satanás em toda a Escritura, nos escritos dos muitos profetas e apóstolos diferentes. De todas essas passagens diferentes, obtemos uma imagem unificada e não contraditória de como Satanás é e o que ele faz. Muito bem. Lucas 10, 18. Lucas nos diz que Satanás caiu do céu como um relâmpago. E Ezequiel 28, daqui a pouquinho nós vamos fazer uma reflexão. O profeta explica quem o expulsou do céu e por quê. Em 1 Timóteo 3,6 afirma que Satanás foi julgado por causa do orgulho. Isaías 14 nos dá uma visão detalhada da natureza do orgulho de Satanás. Em João 8,44, Jesus chama Satanás de o pai da mentira. Agora preste atenção. Satanás, ele só mente para você e para mim. Ele nunca mente para Deus, ele nunca mente para Jesus. Os diálogos que a gente tem de Satanás com Deus ou com Jesus, ele não mente. Ele fala a verdade. Porque não tem como mentir para Deus. Deus é a própria verdade. Quando ele estava lá para acusar Jó, ele disse uma verdade. Ele disse várias verdades. E uma verdade que ele disse foi: tudo que o homem tem dará pela sua vida. Não é verdade? A pessoa está doente. O que ele tem, ele não dá para ser curado? É verdade. Quando ele vai tentar Jesus, ele mostra os reinos do mundo
E Lucas 5 vai dizer que ele disse para Jesus, tudo isso, mostrou os reinos do mundo e disse, tudo isso me foi dado e eu dou a quem eu quiser. Jesus não interpelou, Jesus não disse, é mentira sua, não. Jesus não falou nada porque o que ele disse era verdade. Então, Satanás é o pai da mentira para nós, mas ele nunca mente para Deus. Para nós ele mente, vive mentindo. Então, Jesus chama Satanás de o pai da mentira. E o pai da mentira é porque ele mentiu na eternidade. Então, a mentira existe porque ele criou a mentira. A mentira existe porque Satanás criou ela. É por isso que quando Jesus chama ele de o pai da mentira, Jesus não está dando um apelido folclórico ou retórico, não. De fato, ele criou a mentira, porque a mentira não existia. Então, Jesus não está, de maneira nenhuma, chamando ele de pai da mentira de maneira retórica. Né? Não, ele foi mesmo o pai da mentira. Ele criou a mentira. E ele mentiu para os anjos. E alguns anjos acreditaram, porque os anjos não conheciam mentira. Aliás, tudo que o Lúcifer falava era verdade, porque tudo que Lúcifer falava vinha de Deus. Então, na mente dos anjos, na consciência dos anjos, no livre-arbítrio dos anjos, não havia espaço para o erro, porque simplesmente isso não existia. Os irmãos estão entendendo? Não existia. Então, Jesus chama ele de pai da mentira. Então, ele começa com a mentira mesmo. Em Jó é acusado por Satanás por ser um crente de bom tempo. Dele é fiel a ti porque você dá as coisas para ele. Nós vemos Satanás procurando encontrar falhas em Jó. Em Apocalipse capítulo 12, Satanás é descrito como acusador dos irmãos. 1 Pedro 5,8, ele é como um adversário que quer pegar alguém e tragar. Em Lucas 21, Jesus vai dizer que Satanás estava peneirando ou falando para Jesus Cristo que Pedro não merecia estar lá. São alguns textos que dizem de suas ações. Contudo, endoidou aqui, pastor? É só falar dele que daí ele quer atrapalhar tudo, né? Muito bem. Desde o início, Deus ordenou que as leis da física governassem o mundo material que vivemos. A ciência vai chamar de leis naturais. Preste atenção porque isso é muito interessante. Veja bem, irmãos e irmãs, a gente pensa que as leis de Deus vieram com Moisés. Sim ou não? Sim. Não. Na verdade, não veio com Moisés. As leis de Deus vieram desde o primeiro ato criador. Por quê? Porque a única maneira da criatura se relacionar com o Criador é por adoração. Adoração, nesse sentido, eu falei minutos atrás, adoração tem o sentido de obediência. Se tem obediência, tem lei. Em outras palavras, quando Deus criou os anjos e os outros incontáveis seres, Deus estabeleceu uma lei. Então, lei de Deus não é algo que nós seres humanos temos e Deus criou para nós. Não, lei é algo que Deus criou desde sempre. Deus pôs a lei dentro da criação, que a única maneira da criatura se relacionar com Deus é por adoração. E adoração é só por obediência. E obediência é só por lei. E eu pergunto, quem levava a lei de Deus para os anjos? Lúcifer. Quem levava, e a lei de Deus sob forma de luz, sob forma da glória de Deus? Lúcifer. Em outras palavras, se Lúcifer pecou, quem é que peca?
Qual é a condição de quem peca? Quem quebra a lei. Ora, se ele pecou, ele quebrou a lei. Se ele quebrou a lei já existia desde tempos imemoriais. Desde tempos perdidos na memória. A Bíblia diz no Salmo 111, 7, 8. As obras de suas mãos são verdade e justiça. Fiéis todos os seus preceitos. Agora, olha o que diz sobre os preceitos de Deus. Eles são estáveis. Até quando? Em outras palavras, irmãos, quando Jesus Cristo voltar, a gente vai continuar com esse mesmo sentido de adoração. Com uma grande diferença, não vai ter Satanás mais, nem mal mais. Nós continuaremos obedecendo a Deus, mas de uma maneira que jamais a gente vai ter oportunidade para pecar. Mas a relação de Deus com a sua criação nunca vai mudar. A gente sempre vai se relacionar com Deus através de adoração. Adoração é obediência. Deus vai continuar Deus, sempre. E nós seremos salvos, criados, seremos criaturas e nós estaremos obedecendo o Senhor. Ô Irã, é interessante falar que, embora o pecado de Lúcifer, Deus não desejou no coração dele, mas é importante a gente saber que nada pega Deus de surpresa, né? Não. O que Lúcifer fez foi, eu creio que foi parte do plano perfeito do Senhor, né? Veja bem, os 10 mandamentos de Moisés são um resumo das características de um Deus de amor. Os 4 primeiros descrevem quem é Deus, seu poder, seu território e sua autoridade. E os outros 6 descrevem como é Deus, sua honestidade, pureza e fé. Todas essas coisas sempre foram verdades, sempre serão verdades. E agora, pela primeira vez na história da eternidade, Lúcifer começou a violar esses princípios perfeitos. Isso que é interessante. Ele insinuou para outros anjos, aqui vamos fazer um exercício como rebelião. Ele ensinou para os outros anjos que Deus abusava do seu poder divino. As suas leis restringiam a verdadeira liberdade e felicidade das suas criaturas. Com o raciocínio de Lúcifer, um raciocínio capaz e poder de influência, Lúcifer pôde persuadir a um grande número de anjos a se unir para o motim. Vocês não acham que Deus só quer coisa para ele? Vocês não acham que Deus é muito vaidoso? Ou Deus só quer que ele seja adorado? Por que nós não podemos adorar uns aos outros? Não seria interessante? Eu adoro vocês, vocês me adoram, você adora o outro adora o outro. Pensa como que isso aqui seria muito melhor. Porque esse negócio de só Deus, só Deus. Eu vou lá da presença de Deus e entrego para vocês que vocês têm que amar a Deus, que vocês têm que obedecer a Deus, que vocês têm que adorar a Deus. Por que a gente não adora? Todo mundo se adora aqui. Foi a mesma fala para Eva. Deus sabe. Eu fico imaginando que a maneira como ele fez com Eva foi a maneira que ele fez com os anjos. Porque ele não muda. Ele não muda a sua estratégia. Ele só continua com a sua estratégia. A abordagem que ele fez com a Eva, eu acredito que é a abordagem que ele fez com os anjos. Ele chegou para Eva e disse: não é assim que Deus disse, não comereis do fruto? Como se ele chegasse para os anjos em algum momento e falasse: vocês não acham que poderia ser melhor as coisas aqui? E aí ele vai falando para Eva, eu acredito que a mesma fala que ele fez com Eva foi a mesma fala que ele fez com os anjos. Não é diferente.
O assunto não é diferente. A armadilha não é diferente. Alguma pergunta? Sim. Quando Lúcifer caiu, Sim. foi colocado outro anjo no lugar dele? Não. Não foi? Não. Não existe na Bíblia nem anjos que são repostos e não há anjos que se reproduzem. Então a Bíblia não fala nada sobre isso. Simplesmente a Bíblia fala que foi expulso. Não fala mais nada sobre isso. Deus não recriou mais anjos. Se ele fez isso, pelo menos a Bíblia não diz. Não há nenhum registro sobre isso, mas eu achei a sua pergunta muito interessante. Lúcifer, que nem ele era a referência para os demais. Para os outros demais. Se você for pensar às vezes em probabilidade assim, de ter um líder, vamos pensar como se ele fosse um líder dos anjos lá. Sim. Só 1/3 ter caído e ter ficado a maioria dos outros anjos? Você veja bem, se você pensar que 1/3, vamos arredondar, 30%, olha, você tem 2 partes só que ficaram no céu. Uma caiu fora. Então, a persuasão dele foi muito. Foi demais. Nós não temos noção, mas nós podemos fazer uma dedução. Os anjos não conhecem maldade porque não existe. Os anjos confiam em Lúcifer. Os anjos, todos, até Miguel, amam Lúcifer. E Lúcifer os ama também. Então veja, quando existe um ambiente onde a verdade, ela só acontece verdade, onde só se respira verdade, então o que acontece? Este ser está falando a verdade. Mas, e aqui está o ponto, o discurso que ele começou a semear entre os anjos estava diferente daquilo que os anjos tinham como conhecimento de Deus. Aqui está a questão. Por que os outros 2/3 não caíram na conversa? Será que chegou a sedução dele, atingiu toda a esfera angelical? A Bíblia não fala. Mas a Bíblia vai dizer que teve 2 partes que não aceitou ou que expulsaram ele. Mas aí, e lá no final do estudo de hoje eu vou falar isso. Os anjos têm conhecimento completo, diferente do nosso. Nós temos conhecimento e nós avançamos na medida do tempo. Ok? O tempo vai passando, a gente vai adquirindo conhecimento. E por causa da nossa posição de pecador, nós nunca vamos ter o conhecimento perfeito e completo. Mas os anjos têm conhecimento total. Eles só não são oniscientes, mas eles têm o conhecimento total. Como assim, quando eles foram criados, Deus os criou com conhecimento completo. Então, não há nada no anjo que falte. Não há nada no anjo que ele vai dizer assim, Vânia, eu não sabia disso. Não tem isso com os anjos. Isso tem comigo, isso tem com o Gustavo, isso tem com o Lucas, isso tem com qualquer um de nós. Você pode ser enganado porque você não sabe tudo. Eu posso ser enganado porque eu não sei tudo. Mas entre os anjos não tinha como ser enganados, porque eles sabiam tudo. E é aqui que pega que o discurso de Lúcifer, 2/3 falou assim, esse discurso não está correto. Porque por mais que o Lúcifer fazia essa transposição de luz, Lúcifer só alimentava o que já tinha no coração dos anjos. Ele não trazia nada de novo para os anjos. Ele só alimentava o que eles já tinham.
A luz que ele carregava, a lei de Deus que ele carregava, já tinha, ele só sustentava isso. E os anjos, em retribuição, sentiam prazer nisso. Então eles têm conhecimento completo sobre Deus, eles têm conhecimento completo sobre o conhecimento de Deus. Então eles se alimentavam disso cada vez, não sei que palavra a gente poderia usar, porque não tem tempo na eternidade. Mas o discurso dele não caiu bem em duas partes. Tem uma coisa errada nisso aqui. Tem algo que não está correto. Foi a primeira sensação de estranheza no céu, porque jamais eles sentiam aquilo. Entende? Por aí, tá? Muito bem. Então, o que nós podemos entender? Começou com atrair os anjos mais próximos, aqueles que estavam sob a liderança do louvor celestial. E logo o descontentamento passou a se alastrar para as outras hordas angelicais, alcançando alguns seres mais poderosos dos céus. Os argumentos eram tentadores. Ele prometia uma nova ordem celestial, onde o poder de Deus seria compartilhado. Seremos deuses também. A mesma fala para Eva. Você não quer ser Deus? Ah, eu queria. Mas qual é o primeiro mandamento? Qual é o primeiro mandamento? Eu sou o Senhor. Não terás. O primeiro mandamento que Deus deu em Moisés já existia por toda a eternidade. Não tem outro Deus. O que Lúcifer queria? Ele quebrou o primeiro mandamento. Isaías ainda 14 vai dizer, versículo 13, quem lê para nós no auditório? Está indo bem para vocês, irmãos? Já já a gente fica em pé um pouquinho para descansar. Quem lê para nós o 13 de Isaías 14? Levanta a mão. Levanta a mão, por favor. Vamos lá, pessoal, rapidinho. Você pensava assim: subirei ao céu, exaltarei o meu trono acima das estrelas e me assentarei no monte da congregação, nas extremidades do norte. Veja bem, tu dizias no teu coração, ou seja, você cogitava com você mesmo: eu vou ser Deus também. Eu vou reinar também. Eu vou ser adorado também. Os anjos vão me adorar também. Já era. Agora, uma coisa importante. Não foi uma simples rebelião contra a autoridade, mas foi uma tentativa de usurpar o trono do Altíssimo. A harmonia celestial antes, repleta de harmonia perfeita, começa a se dividir. De um lado, os anjos que decidiram permanecerem fiéis a Deus, liderados por Miguel. O outro lado, a terça parte, liderado por Lúcifer. Então, o que começou com sussurros de descontentamento, logo se transformou numa conspiração aberta. Os corredores celestiais, antes preenchidos com louvores, agora ecoavam com murmúrios de rebelião e planos de insurreição. O momento, o confronto estava pronto. E aquela guerra reverberou por todo o universo. Em 2 Pedro 2,2 diz assim: o terço dos anjos que escolheram seguir Lúcifer perderam não somente a sua posição, mas também a sua glória. Suas naturezas foram corrompidas, seres dedicados a se oporem a tudo o que é de Deus. Os anjos caídos perderam o direito de habitar na esfera celestial, por isso que foram expulsos. Mas alguém pergunta: mas por que eles não morreram? Porque os anjos não morrem. Quem morre é o ser humano. Né? Os anjos não morrem. Pergunta: como é que tantos anjos inteligentes puderam seguir esse rebelde?
Porque nenhum anjo conhecia. Mentira. O céu era perfeito naquela altura, né? Agora veja, Satanás foi expulso, os anjos que acompanharam ele na rebelião foram expulsos, agora o céu está purificado da rebelião, ele retomou a sua harmonia original, mas ficou uma marca. Esta queda de Lúcifer estabeleceu o padrão para todas as outras rebeliões futuras, inclusive a que viria a acontecer no Jardim do Éden. Então veja, quando Deus põe nossos pais no jardim, olha quanta coisa aconteceu antes. Olha quanta coisa aconteceu antes. Então, eu fico imaginando Adão e Eva no jardim, aquela alegria toda, mas a rebelião já pairava na criação. Já havia seres rebeldes, já havia Lúcifer, já havia os anjos caídos, já havia os demônios. Todo mundo espiritual olhava para os nossos pais e pensavam assim, eu imagino. Eles não têm noção de como que a atmosfera está cheia de rebelião. Quando a gente olha Adão e Eva, a gente olha com esses olhos puros, não é? Perfeitos, aquela coisa linda de Gênesis, mas quando a gente olha por detrás dos bastidores, os seres espirituais sabiam, o ar estava infestado de rebelião. É que eles não sabiam. Você pode imaginar Satanás tentando os nossos pais e os anjos não sabiam, só Deus sabia, só Deus é onisciente. Os anjos do Senhor torcendo ali para eles falarem, resista. Não caia nessa conversa. Você pode imaginar os anjos do Senhor querendo invadir o jardim, Senhor, ele vai destruir esses seres humanos. Os anjos do Senhor ali, torcendo para que eles não caíssem. Porque eles conheciam a rebelião. Miguel e seus anjos conheciam Lúcifer. Ele vai destruir os seres humanos. Eles não vão resistir. Eles não vão resistir. Eu fico imaginando isso. Perguntas? Em outras palavras, o mundo era perfeito? Os nossos pais eram perfeitos? Mas no ar já existia o mal. O mal. Né? E Lúcifer estava lá. Aí você, a bispa, temos 3 figuras angelicais ali. Qual desses 3 é Lúcifer? Vocês vão saber de primeira. Essa pintura, esse é um afresco do século V. Os nossos irmãos do século V, eles fizeram esse afresco, esse mosaico. Pergunto eu aí, qual dos 3, o vermelho, o lilás ou o azul, qual dos 3 é Lúcifer? Qual dos 3 você acha que é Lúcifer? O azul, você? É o lilás, ok. Quem mais? Gustavo? Gustavo sabe que eu já falei. Quem mais quer chutar aí? Lilás, quem mais? Vermelho. Geralmente a cor vermelha não é muito boa mesmo não, né? Quem mais? Lilás. Lilás. Muito bem. Quem falou o azul acertou. Lúcifer, ele é retratado nesse mosaico como o anjo azul. Aí você pergunta, mas onde está o chifre? Onde está o rabo? A figura de Lúcifer, como conhecemos, ela só veio a partir do século XII, em 1345, 1350,
quando a Europa foi invadida pela peste negra. Então, quando a Europa foi invadida pela peste negra, que morreu milhões de pessoas, ali começou a Lúcifer ter essa imagem que a gente conhece hoje. Mas até essa época, essa era a visão que eles tinham de Lúcifer. Esse mosaico fala da volta de Jesus. O anjo à direita é Miguel. Olha, o que está do lado de Miguel, do lado direito? Que animais estão ali? Ovelhas. Que animais estão do lado esquerdo? Do lado esquerdo geralmente não é bom mesmo, viu? É melhor ficar no lado direito. Jesus que disse isso, né? Tirei-os da direita, vinde a mim. Tirei-os da esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo do inferno. Foi isso que ele falou. Não é que eu estou inventando nada. Agora, esse afresco, irmãos, esse afresco é da Basílica de Santa Apollinare, em Ravenna, na Itália. Eu falei século V, é o século VI. Mosaico do século VI mostra Jesus Cristo, que é o lilás, viu, pessoal? Jesus Cristo é o anjo lilás. Jesus Cristo sentado no trono final, no juízo final. Né? À direita estão as ovelhas e às esquerdas estão os bodes ou os que não serão salvos. Mas eu trouxe essa curiosidade para que vocês saibam que a figura de Lúcifer até o ano 1000 era esse do anjo azul. Ele não tinha essa figura horrível que é hoje. Só depois da peste negra que ele começou a ser chamado. Vamos adiante. Onde Satanás reina? Ele é chamado de o príncipe da potestade do ar. Efésios 2:2, 6:12. O Deus desse século, 2 Coríntios 4:4. O príncipe do mundo, João 12:31. Eu trouxe esse desenho para vocês terem ideia sobre a questão no grego. Então, quando se fala de ar no grego, se entendia o que preenchia o espaço entre a terra e a lua. E assim, eles distinguiam qualitativamente esse aer. Então, eles chamavam esse espaço entre a terra e a lua, eles chamavam de aer. Aer é o ar, em grego é o ar. E os gregos, eles dividiam o aer entre éter e aros. Olha que interessante. Éter como sendo o ar mais alto e mais puro. Ali tem uma frase em grego, ali, né? Exousian tos aeros ton pneumatos. Aeros, está escrito ali, ó, aqui em grego, aeros. Exousian tou aeros tou pneumatos, espíritos. Né? Então eles dividiam o seguinte: o aer tem dois espaços. O éter, que é o ar mais alto e mais puro. Quanto mais próximo da lua, é o ar mais puro. É o ar onde moram os deuses bons. Isso é nos gregos dizendo. E eles tinham o aeros, que era o ar menos puro, o que tomava a morada de espíritos, dos anjos maus. Então essa ideia já era defendida pelos filósofos, até mesmo Pitágoras. Então, o que é o aer? O ar é o espaço entre a terra e a lua. Então eles dividiam esse espaço e davam o nome de aer. E eles dividiam chamando éter como o ar mais alto e mais puro, e aeros, que era mais próximo da terra, e o ar mais baixo, onde era a morada de seres malignos. Agora, olha que interessante. A palavra usada por Paulo em Efésios 2:2 é aeros. Alguém lê, por favor, Efésios 2:2. Levante a mão. 1, 2, 3. Levante a mão para a gente fazer a leitura.
Gustavo vai fazer. Preste atenção nessa leitura que é muito interessante. Nos quais andastes no passado, conforme o curso deste sistema mundial, de acordo com o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. O príncipe da potestade do ar. No grego, essa palavra ar é aeros. Em outras palavras, o apóstolo Paulo usa a mesma palavra que os gregos usavam para o espaço no céu, onde é morada de seres malignos. Então, Paulo concordava com isso. Estamos indo para a parte final. Vamos ficar em pé um pouco? Vamos esticar os braços de um lado, de outro, para trás, para frente. Dá um abraço apertado em quem está do teu lado. Um abraço apertado, bem gostoso. E uma salva de palmas de muita alegria. Muita alegria. Glória a Deus. Pode sentar. Agora vocês aguentam mais uma hora. Muito bem. Estamos indo para a parte final. A queda de Lúcifer. Isaías 14, 12. Nunca saberemos a origem de como e quem semeou esta semente do mal no seu coração. Isso é um mistério. Mas o Isaías disse: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva? Tu dizias do teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Aí, Satanás vê Deus criando o ser humano. E a Bíblia diz: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Ou seja, Deus criou um ser exatamente como Satanás queria que ele fosse. Ao ódio dele para nós. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Satanás não só caiu, mas continua caindo no decorrer dos milênios. Ele cada vez mais continua em trevas, e as trevas aumentam ainda mais nele. A cada diferença, a cada tempo que passa, ele se torna mais e mais cruel. Provérbios 16, 18. A diferença com os humanos é que o humano pode estar indo para o caminho da destruição por causa do orgulho, mas se houver arrependimento, ele será poupado dela. Eu vou falar daqui a pouquinho sobre isso. Ezequiel 28, 12 diz: filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus. Preste atenção nesse texto, gente. Tu és sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Quem? Lúcifer. Como é que Deus criou ele? Absolutamente perfeito, absolutamente sábio e belo. O que Deus está dizendo aqui é que não tinha anjo mais sábio nem mais belo que ele. Estavas no Éden, jardim de Deus. De todas as pedras preciosas te cobrias. O corpo dele, o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos no dia que fosse criado. Preste atenção, Deus vai criar esse anjo e cria o corpo dele, um corpo brilhante. Perfeito. No dia em que foste criado, foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda ungido. Eu te estabeleci, eu que dei isso para você, eu que fiz você ser quem você era. Isso aí, mais ou menos,
a ideia que Lúcifer era, com o corpo coberto de pedras preciosas, né? Outra figura de Lúcifer, ou outra, ou mais uma, dá para ver um destaque em relação aos outros anjos. Um anjo, ele não era um como os outros, ele era o diferente, ele era o melhor, ele era o mais sábio, ele era o mais belo, ele era o mais próximo da Trindade. Era ele. Como caíste do céu? Como que você se perdeu? Como que você conseguiu? Você não tinha nenhum motivo para isso. Permanecias, olha lá, olha só, pessoal. Permanecias no Monte Santo de Deus. Ele não ia lá quando Deus chamava. Ele permanecia no Monte Santo de Deus. Daí ele dizia no coração: eu também vou estar no monte, acima do monte. Não como um ser para adorar, mas para ser adorado. Na ideia dele. Olha essa outra palavra. Qual é a outra palavra? Perfeito eras nos teus caminhos. O que faz uma criatura ser perfeita? Obediência. Ora, ele era perfeito porque ele andava em obediência. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado. Você foi criado perfeito e você continuou perfeito porque você adorava a Deus. Até que se achou iniquidade em ti. Mas, descendo um pouquinho, elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor, lancei-te por terra diante dos reis te pus para que te contemplem. Lúcifer sabia das engrenagens internas do governo de Deus. O Senhor sabia que a melhor maneira ou a melhor forma de enfrentar a crise era permitir que tudo seguisse seu curso. Como na parábola do joio e do trigo, né? E eu quero terminar o nosso estudo com essa pergunta. Por que Deus não perdoa Satanás? Você já parou? Quem já parou para perguntar isso? Você alguma vez perguntou isso? Ele pecou, ele caiu. Por que Deus perdoa a gente e não perdoa ele? Hã? Orgulhoso? Mas eu também sou. Você é, eu sou. Hã? Por que ele não pediu perdão? Por que ele não se arrepende? Ele é um ser criado também. Vamos descobrir isso? Não é interessante? Vamos lá. A questão é, por que Satanás continua existindo? Alguém pode ler esse slide, por favor? Dá para ler? Dá para ler? Quem vai ler para nós? Por favor. Sim, deixa lá. Seu nome é? Ana, isso. Ana vai ler. A questão é, por que Satanás continua existindo? Livre-arbítrio é um dom que Deus deu para toda criatura. Ele dá a toda criatura a escolha de segui-lo. A possibilidade de um dia algum anjo ou grupo de anjos decidir não seguir mais a Deus era uma realidade. Como Deus enfrentaria essa crise cósmica? Como ele lidará com Lúcifer e os milhões de anjos que se uniram nessa rebelião? Por que Deus não acabou imediatamente com a rebelião? Afinal, ele poderia vaporizar Lúcifer com um raio. Mas isso teria solucionado o problema? Não, pelo contrário. Isso só teria intensificado as dúvidas e as suspeitas que Lúcifer havia plantado na mente dos anjos. Isso, Ana. Aqui a gente começa a encontrar, como diz o gaúcho, o furo da bala. Se Deus destrói Lúcifer e os rebeldes,
os outros anjos iam falar o quê? Lúcifer tinha razão. Deus não ama ninguém. Ele só quer ser adorado. E quem não adorá-lo, ele vai destruir. Podemos imaginar o que aconteceria com os outros 2/3 que foram fiéis a Deus? Pensa bem, gente. Por isso que Deus, um dos motivos que Deus não destruiu Lúcifer. Continuando. Livre-arbítrio é ingrediente necessário para que se tenha um amor genuíno por Deus ou por qualquer pessoa. Isso aqui é muito importante falar. O amor não pode ser forçado, mas sim deve ser dado a outro por uma questão de escolha. Quem aqui é casado? O Gustavo e a jovem mãe Ana. Vocês são casados, né? Vocês se amam, não é? Mas o que une vocês dois? O amor. Você olhou o Gustavo, Gustavo olhou você e vocês escolheram se amar. Agora, eu pergunto, o casamento que não é escolhido por amor é uma prisão. É uma maldição. Muita gente ficou casado anos por uma questão moral. Mas dentro dela, o dele, estavam sendo destruídos cada ano que passava. Porque casamento é uma escolha. E toda escolha é motivada por amor. Quem nos ensinou isso? Deus. Deus criou os anjos para amá-lo. Mas Deus não criou os anjos com a predisposição de amá-lo. Eu vou criar vocês e vou colocar um dispositivo para que vocês me amem. Não. Deus criou os anjos com livre-arbítrio. Vocês vão me amar por livre vontade. E os anjos fizeram isso? Fizeram. O que o Lúcifer fazia? Levava a luz de Deus. Os anjos que já escolheram amar a Trindade era alimentado pela glória de Deus que o Lúcifer levava. Então, cada vez que o Lúcifer carregava a luz de Deus, cada vez que o Lúcifer carregava o brilho de Deus, os anjos se abasteciam desse amor e retornavam esse amor. Mas tudo era por uma questão de livre-arbítrio. No dia que Lúcifer não quis mais adorar a Deus e quis ser o próprio Deus, e ele conseguiu fazer a cabeça de 1/3 dos anjos, isso significa que os anjos que seguiram a Lúcifer, seguiram por uma questão de escolha, ou livre-arbítrio. Veja bem ali, eu trouxe isso para vocês muito profundo, pessoal. O amor não pode existir sem escolha. Se Deus vai destruir Satanás e os anjos maus por escolherem não amá-lo, então Deus iria contra a sua própria natureza. Ok? Agostinho de Hipona, teólogo do século IV. A impossibilidade da redenção dos anjos caídos está ligada ao fato de que eles pecaram na presença direta da glória divina sem qualquer tipo de engano ou tentação externa. O que o Agostinho está dizendo aqui? Eles não têm condição de serem redimidos ou serem perdoados porque eles estavam vivendo da presença da glória divina e não tinha nada que impedisse isso. Não tinha nenhum tipo de engano. Ou seja, quando os anjos escolheram seguir Lúcifer, ou fizeram de livre escolha. João Crisóstomo disse, a resposta divina aos anjos caídos serve como um eterno lembrete da seriedade da rebelião contra o Criador. E o último pensamento, João Damasceno, século VIII. A resposta divina não foi apenas punitiva, mas também protetora, preservando a ordem celestial de futuras rebeliões. Os anjos que pecaram, não pecaram por ignorância, pessoal, aqui está o X.
Eles viram a glória de Deus face a face e mesmo assim escolheram se rebelar. A tua justiça é uma justiça eterna e a tua lei é a verdade. Os anjos foram criados, e eu falei isso na introdução, tendo conhecimento perfeito de coisas, diferentemente do ser humano que aprende durante a sua existência. Ao escolher o pecado, os anjos não o fizeram porque tinham alguma ignorância ou mal entendido sobre algo ou alguma dúvida sobre Deus. Eles tinham completo conhecimento sobre Deus. Então, o pecado dos anjos não foi um simples erro ou fraqueza, mas sim uma desobediência intencional. Os irmãos estão entendendo a diferença do pecado dos anjos e os nossos? Os meus pecados, quando eu peco, Irangóis, quando eu peco por alguma dúvida sobre Deus. Eu peco porque eu não tenho conhecimento total de Deus. Eu peco porque na minha fraqueza, a minha cabeça, ela tem um monte de lacunas vazias. Não é com os anjos. Eles não tinham lacunas vazias. Eles tinham conhecimento completo. De tal maneira que quando eles decidiram se rebelar contra... Por exemplo, eu posso me rebelar contra Deus. Eu posso. Lá na frente eu falo, Deus, perdoa porque eu rebelei contra o Senhor. Deus falou, ok, meu filho, eu entendi. Você não conhece bem eu. Por isso que você fez isso. Eu te perdoo por isso. Os anjos não podem falar isso. Os irmãos estão entendendo? Eu estou me fazendo entender para vocês? Indo para os finalmente. Ou será que já acabou? Acabou isso aí? Então vai lá, que eu acho que está acabando a minha pilha. Isso. Agora, estava travado, né? O perdão de Deus está intimamente ligado com arrependimento. Alguém falou arrependimento. Afastando do pecado e retornando a Deus. Mas como os anjos tinham pleno conhecimento de tudo, arrependimento não é possível acontecer com eles. Será que Satanás tem remorso pelo que fez com Deus? Satanás estaria disposto a desculpar pelos seus atos? Satanás deseja realmente perdão de Deus? Não! Porque ele não fez por ignorância. Não há arrependimento para Satanás depois de sua queda, assim como não há arrependimento para os homens depois de sua morte. A palavra conversão serve apenas para os seres humanos e não para Satanás. Arrependimento de pecado só serve para mim e você. Redenção só serve para mim e para você. Por quê? Porque nós estamos conhecendo, a gente não conhece tudo. Ele conhecia tudo. O pecado dos anjos e o pecado de Lúcifer não foi um pecado por ignorância. E por quê? Porque o homem, ao pecar, não teve consciência plena de seu erro. Diferente de Satanás, que era puro de espírito, que pecou antes mesmo de existir o mal e tem total consciência de seus atos. Os anjos são diferentes das pessoas. Eles não aprendem lentamente e mudam de ideia como nós. Quando eles decidem algo, eles conhecem o assunto completamente. Nossas decisões nunca poderiam ser finais como a decisão dos anjos. Hoje eu decido uma coisa, mas amanhã eu posso mudar. Por quê? Porque eu dependo de situações. Nem sempre eu cumpro a palavra que eu dei. Alguém aqui vai cumprir sempre a palavra que dá? Não. Você tem promessa que você faz, mas, para você cumprir a promessa, não depende da sua honra pessoal. Depende de circunstância, eu prometo que vou estar lá na igreja. Mas se acontecer alguma coisa, você ficar doente, pegar uma gripe, sofrer um desmaio, ou morrer, como é que você vai cumprir a sua palavra? Não dá. Para mim cumprir a minha palavra, primeiro eu tenho a minha honra, mas eu também dependo de coisas. Os anjos não são assim. Nós somos volúveis. A gente cai aqui, levanta amanhã, depois cai de novo. Os anjos não são assim. Eles caíram uma vez e continuam em queda. Porque a queda deles foi uma queda intencional.
A gente peca sem intenção. A gente peca no calor do momento. A gente fala numa situação difícil. Oh, meu Deus e tal. Oh, meu Deus, me perdoa. Eu não devia. Os anjos não têm isso. Eles não têm momento de fraqueza. Então, por exemplo, quando alguém era jovem e estúpido, faz coisas das quais se envergonha, não é verdade? Puxa vida, eu já escutei alguém falar assim, rapaz, se eu tivesse 20 anos eu não faria. Você ia fazer, do mesmo jeito. Ou eu estou com 60 anos, mas eu tomei umas decisões quando eu tinha 20, que se eu voltasse no tempo eu não faria. Eu falei, você faria, porque você vai voltar até 20 anos. Os anjos não são assim. A pessoa se tornou mais maduro. Os anjos não crescem, viu? Eles não crescem de maturidade. Eles já foram feitos completos. Os anjos não têm espaço para crescer. Você tem. Os anjos não têm espaço para ser mais santo. Você tem. E outra, o tempo, o Cronos, o nosso tempo, bem no fim, ele nos castiga, mas ele é um álibi que a gente tem. Porque quanto mais o tempo passa, mais eu vou amadurecendo, mais eu vou tendo conhecimento. Os anjos habitavam num lugar que não tinha tempo. Vão crescer no quê? Vão amadurecer no quê? Por isso que eles não têm arrependimento. Vocês não estão entendendo bem isso aqui? Está claro para vocês, meus irmãos? Mas Lúcifer nunca mudará seus caminhos, pois nunca mudará sua perspectiva e aprenderá algo que ainda não sabia. Ele sabe tudo. Ele já sabe de todas as coisas desde o início. Da mesma maneira, pode-se dizer dos anjos que decidiram continuar fiel a Deus. Quem continuou fiel a Deus, ficou por livre arbítrio. Porque, como os anjos caídos tinham pleno conhecimento de tudo, os anjos bons também tinham pleno conhecimento. Quando ele se rebelou contra Deus, ele o fez com plena consciência das suas consequências. Você e eu, a gente fala coisas e faz coisas, a gente não pensa nas consequências, né? Você pode ter noção de que vai ter uma consequência ruim, mas no momento você nem pensa nisso. Eu não penso nisso. Eu vou comprar esse carro. Não, mas aí, rapaz, vai ficar caro. Não, mas esse carro é muito bom. E eu vou financiar e vou fazer em 60 vezes. Aí chega no terceiro pagamento, você joga o carnê para Deus. A gente não pensa nas consequências, mas os anjos sabiam as consequências. Quando Deus disse assim para Adão e Eva, para Adão, não coma desse fruto, porque no dia que você comer desse fruto, certamente morrerás. Consequência, Deus não podia falar isso para os anjos, eles tinham pleno conhecimento. Como não há fluxo de tempo na eternidade, seu estado de espírito nunca mudará. Ele será rebelde por toda a eternidade. É como se fosse assim, ele, um ser completo, se ele se tornou rebelde, ele nunca mais vai ter uma placa de retorno. Vocês sabiam disso? O perdão é muito mais que dizer para Deus, me desculpe. Precisa vir do coração, precisa haver remorso. O desejo de ser perdoado e arrepender, que significa mudar, mudança de mente, de atitude, ou seja, significa nunca mais cometer aquele pecado ou erro outra vez e se esforçar para ter um estilo de vida piedoso. Isso é arrependimento, é mudança de vida. Lúcifer e seus anjos nunca vão mudar. Por quê? Porque eles têm conhecimento completo. E para terminar, chega, né, pessoal? Deixa eu ler o último aqui, que eu já falei, tá? Esse é o último. A ação de Satanás foi deliberada e premeditada.
Não há perdão para suas ações. Ele cometeu traição contra o Deus do universo. Não há perdão pelo que ele fez. E o último versículo é o primeiro que eu li. Como caíste do céu, ó Lúcifer, filho da alva, como fostes cortado por terra, que enfraqueceste as nações. Pois disseste no teu coração, subirei ao céu, exaltarei o meu trono acima das estrelas de Deus. Também me assentarei no monte da... Também me assentarei, Deus estava lá, né? Também me assentarei no monte das congregações, aos lados do norte, serei como Altíssimo. Olha a frase final para ele. Contudo, serás... Essa fala de Deus já decreta a condenação dele sem arrependimento. Aí você fala bem assim, poxa, Deus foi duro com Lúcifer aqui, dizendo, contudo serás levado ao inferno. Mas Deus sabe que ele não vai se arrepender, porque ele não tem como se arrepender. Só o ser humano tem arrependimento. Amém, meus irmãos? Boa jornada hoje ou não? Alguma pergunta? Esteja à vontade. É rapidão. Não fala, a Bíblia não cita nenhuma figura feminina em relação a anjo, né? Aham. Tem algum estudo sobre isso? Algum nome? Porque é sempre nome masculino, né? Gabriel? Tal. Veja, a figura feminina, ela só apareceu com os seres humanos. Então, o que acontece? Quando Deus criou os anjos, os mensageiros, não havia nenhum sentido de feminino e masculino. Feminino e masculino só veio com a criação do ser humano. Ok? Com a criação do ser humano, aí veio o sexo masculino e o sexo feminino. Mas quando Deus criou os seres humanos, os anjos já foram criados antes. Então, foi muito boa a tua pergunta. Questão feminina foi o toque final da arte de Deus na criação. Foi aqui, ó, cereja do bolo. Entendeu? Então, os anjos não têm sexo, aliás, os anjos não têm sexo nenhum. Se trata no pronome masculino, porque assim a Bíblia o diz. Mas questão de masculino e feminino só para sexo, por reprodução. Como os anjos não têm aparelhos reprodutores, como Jesus mesmo disse que os anjos não se casam e não se dão em casamento, ou seja, eles não têm relação sexual e por isso eles não se reproduzem, então os anjos não têm anjo e anja. O que existe são seres espirituais que têm pronomes masculinos, mas não está falando do ser dele, entende? Ok? Respondi a tua pergunta? Mais alguma pergunta? Todos satisfeitos? Muito bem. Na verdade, o pastor Lucas pode continuar esses estudos, porque hoje eu dei nesses 3 semanas, só foram bem corridão. Mas ele pode aprofundar um pouco mais, ficar mais tempo com vocês, ler os slides com vocês. Eu passei para ele os slides, ele pode ler os slides com vocês. Ele pode fazer reflexão com vocês. Eu espero que tenha dado uma contribuição para vocês nessas 3 semanas, sobre ocultismo e batalha espiritual. Agora vocês conhecem como é o nosso inimigo, né? Alguém me perguntou assim, acho que foi lá no curso até, por que quando Satanás foi discutir com o anjo Miguel sobre o corpo de Moisés, lembra desse texto da Bíblia? O que o anjo falou? O que o anjo Miguel falou para ele? Hã? O Senhor te repreenda, não é? Eu entendo que ele diz, rapaz, você quer apanhar de novo? Eu não vou dar nem o luxo de tirar minha espada da bainha aqui. O Senhor te repreenda. Eles dois se conheciam. Talvez até eram amigos. Uma coisa eu sei, Miguel amava Lúcifer. Lúcifer amava Miguel. Até o dia em que Lúcifer não foi mais amigo de Miguel. E aquele episódio, o Senhor te repreenda, é como se alguém dissesse assim, ó,
Não estou nem afim de bater em você de novo. Acabou. Amém? Podemos orar? Senhor, obrigado por esses dias tão especiais aqui nesta igreja, onde nós estudamos desse assunto importante na nossa vida, ocultismo e batalha espiritual. Podemos saber como que tudo começou, essa maldade, essa praga, como também são os nossos inimigos, os demônios, os anjos caídos e Satanás. A gente tem agora uma noção maior, mais ampla, sobre os inimigos de nossas almas. Nos ajude a conhecer, a detectar suas artimanhas, para que a gente possa continuar vencendo no sangue do Cordeiro. Abençoa cada um de nós, abençoa essa igreja, abençoa o pastor dessa igreja, orando em nome de Jesus. Amém. Uma salva de palmas de alegria, meus irmãos.